Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos desenvolvendo na nossa igreja, na AD São Lucas, às quartas-feiras, uma série de estudos sobre o livro de Neemias. Essa parte que eu vou comentar hoje com vocês, é a primeira parte, tá? E para tanto, eu quero fazer a leitura que se encontra no livro de Neemias, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1, diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, Vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu, copeiro do rei. Bom, quando a gente olha para esse livro, né, ou olha para a figura desse homem de Neemias, nós realmente temos a impressão de que Neemias foi um homem à frente do seu tempo. Mas Neemias foi um homem preparado para o seu tempo, especificamente para esse tempo. Quando a gente faz algumas considerações preliminares, nós podemos perceber que o livro de Neemias e Esdras formam um conjunto de livros do pós-exílio, assim como o primeiro e o segundo livro das crônicas. Então nós temos um compilado de livros que fazem parte do período pós-exílio, para que nós consigamos fazer aqui um pensamento um tanto quanto sistêmico, ou seja, mais abrangente. Nós precisamos fazer um resgate da época, do que aconteceu antes do momento em que esse livro foi escrito. Nós sabemos, através da palavra de Deus, o profeta Jeremias foi bastante enfático a respeito disso, usado por Deus para mostrar isso, que Israel passaria por um período de exílio. E esse período de exílio, ele se deu por desobediência. Até o tempo de exílio foi colocado pelo profeta. Segundo a tradição, foi Esdras quem coligiu ou quem compilou todos os livros do Antigo Testamento e os reuniu numa só obra, que instituiu a liturgia do culto da sinagoga, e que fundou a grande sinagoga em Jerusalém, a qual fixou o cânon das Escrituras. Esdras era um líder piedoso, fiel às Escrituras do Antigo Testamento e amava a palavra ardorosamente. Na verdade, o que nós temos aqui são homens que foram colocados por Deus para fazer a diferença.
num período em que a nação estava vivendo talvez uma das suas maiores crises de identidade, porque o que nós temos aqui são alguns homens que, quando saíram de Jerusalém e foram para o exílio, muitos deles eram crianças, eram pequenos, outros nasceram lá no exílio, na Babilônia. E esses homens mal conseguiam falar sequer a língua materna, o idioma materno. Quanto mais os costumes, quanto mais a religião. Mas o que os levou até esse exílio é bastante curioso. Por que eu digo que é bastante curioso? Porque eles foram avisados de forma sistemática de que se não consertassem os seus caminhos, Deus iria levá-los até o cativeiro babilônico e assírio. Em Esdras é relatado como Deus cumpriu sua promessa em restaurar o povo judeu depois do exílio de 70 anos, conforme profetizado por Jeremias. Acabei de dizer que nós não podemos, como se trata de um livro compilado e ele faz um coro com Esdras, Neemias e Esdras, nós não podemos estudá-los de forma sem citar o outro. E Jeremias também, porque Jeremias é um profeta que viveu na sua pele as crises de Israel nesse momento em que houveram essas 3 levas, né, enviadas ao exílio. E Jeremias é um profeta, ou conhecido como profeta das lágrimas. E ele avisou a nação, sim. Ele avisou que eles iriam passar por um período de exílio de 70 anos, mas que eles retornariam. Se não, vejamos. Jeremias 29:10 diz assim: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e nem de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu vos tenho levado. Então o que nós percebemos aqui é que, assim como Deus prometeu que a nação ela iria para o cativeiro, Deus também promete que essa nação retornará do cativeiro. Esse cativeiro ele tem um tempo de começar, mas ele também tem um tempo para terminar. E o tempo são 70 anos. E que esses 70 anos eles seriam cumpridos. A nação seria disciplinada através desse cativeiro. E, na verdade, Deus havia advertido por diversos momentos, através de diversos profetas, principalmente o Jeremias, a respeito disso. Tanto é verdade, e o que corrobora a nossa fala nesse dia, nesse momento, é que quando Deus chama Jeremias, ele tem muito medo. Ele tem medo do que ele tem pela frente, porque ele vai enfrentar uma nação que não é brincadeira. Deus chama essa nação de povo de dura cerviz, ou pescoço duro, ou cabeça dura, uma nação que não compreende os seus intentos. E na sua chamada, Jeremias dá uma desculpa que é uma criança. Deus diz então para ele: eu te farei torre forte, ou seja, eu estarei colocando você numa posição em que ainda que os homens tentem te derrubar, não conseguirão. Nós sabemos que a nação foi para o exílio, lá eles permaneceram durante 70 anos. Jeremias sofreu por conta das suas profecias, que não eram profecias boas, apesar de nós acabarmos de ler que Jeremias disse que o povo voltaria, mas na situação de penumbra em que eles estavam vivendo, dificilmente eles estavam crendo em alguma coisa. Esse é parte do pano de fundo do livro de Esdras e Neemias.
Nós continuaremos assim, se o Senhor permitir. Deus abençoe e até mais.